Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma transmissão da RELEP, Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais. Nós estamos no terceiro ciclo de transmissões, com a designação de RELEP e Diálogos Internacionais. A RELEP realizou 2 ciclos anteriores, nela, ouvindo e debatendo com pesquisadores brasileiros que discutem o pentecostalismo ou os pentecostalismos nas suas mais variáveis apresentações e representações. Nessa oportunidade, nós estamos no 4º encontro da terceira transmissão da RELEP e Diálogos Internacionais, e hoje vamos também discutir a temática dos pentecostalismos. A RELEP é a Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais. Ela é composta por pesquisadores de mais de 15 países da América Latina. São historiadores, teólogos, geógrafos, cientistas da religião, sociólogos, enfim, todos aqueles que têm afinidades eletivas com a grande área das humanidades. A RELEP, ela faz questão de dar ciência a todos, que ela não é uma organização religiosa, mas ela é um núcleo de pesquisa devidamente registrado na CAPES, certificado por universidades e institutos de ensino superior, cujo objetivo único é promover e difundir pesquisas sobre história, historiografia, teologia, abordagens sociológicas, antropológicas e afins do movimento pentecostal. Nela, a maioria absoluta de seus membros pertencem a uma instituição religiosa, ou às Assembleias de Deus, ou às igrejas batistas, luteranas, presbiterianas, e também há entre nosso meio católicos. O objetivo da RELEP é difundir conhecimento. Nós gostaríamos que você, que nos ouve e nos assiste pela primeira vez, e tenha curiosidade de conhecer a RELEP, de saber como ela atua, o que ela publica e como ela realiza e organiza os seus eventos, você pode entrar no site da RELEP, relep.org.br. No site da RELEP, você vai encontrar a relação dos pesquisadores, as publicações realizadas pela RELEP. A RELEP tem inúmeros livros publicados pela própria RELEP, organizados pela RELEP, tanto o Núcleo Brasil quanto o Núcleo Continental. Os pesquisadores do grupo do Núcleo Brasil possuem mais de uma dezena, eu acho que passam de centenas de artigos científicos, né, sobre o pentecostalismo brasileiro e também o pentecostalismo em toda a América Latina. Atualmente, sob a coordenação do professor Gideon Alencar, a RELEP desenvolve um projeto sobre os pentecostalismos na América Latina. É um esforço para mapear a implantação e o desenvolvimento do RELEP, não só na América Latina, mas em todo o continente americano. Recentemente, estive acompanhando o professor Gideon Alencar em uma visita à Convenção das Assembleias de Deus, lá em Toronto. E lá nós recebemos muitos materiais a respeito da implantação do pentecostalismo lá. E uma das coisas que é muito rica na RELEP Núcleo Brasil é o seu acervo digital. Ao acessar o site, você vai encontrar ali materiais. E lá você vai ter acesso a teses, dissertações, artigos e também documentos que podem ajudar na sua pesquisa. Se você está fazendo um mestrado, um doutorado, ou mesmo uma graduação, e o seu tema é o pentecostalismo, você vai encontrar ali uma fonte rica, um repositório de artigos e documentos históricos muito importantes.
Eu sempre gosto de dizer que, só para se ter uma ideia, você encontra lá todos os jornais mensageiros da paz de 1930 para cá digitalizados, além dos anteriores, o Som Alegre e a revista Seara e vários outros documentos. Então, se você quer pesquisar o pentecostalismo no Brasil e na América Latina, nós te convidamos para visitar a relep.org.br. Hoje, nós vamos receber a ilustre presença do doutor Miguel Ângelo Mancilla. Ele que é um pesquisador da Universidade Arturo Prat, no Chile, e desenvolve um trabalho muito consistente e muito forte sobre os pentecostalismos na América, especialmente sobre a comunidade étnica aimara. Professor Miguel Mancilla, ele é licenciado em Sociologia pela Universidade Arturo Prat, é mestre em Desenvolvimento Social pela mesma universidade, doutor em Antropologia pela Universidade Católica do Norte, a Universidade de Tarapacá, no Chile, fez pós-doutorado aqui no Brasil, na Este, é professor de Desenvolvimento Social também dessa universidade, é membro da rede latino-americana da Relep Continental. No Brasil, participou da Relep que foi realizada em Florianópolis. Tive o prazer e a alegria de, com ele, comer um peixe lá no mercado municipal. E é encarregado também, diretor da revista Cultura e Religião. Então, nós temos certeza de que hoje nós vamos ser brindados com uma ponência, uma fala, né, uma conferência aqui muito rica. E se você quiser acessar o material do professor Dr. Miguel Mancilla, ele está disponível na internet. São dezenas de artigos de uma estrutura muito boa, muito coerente. Eu sou fã do Dr. Mancilla, porque eu gosto muito das questões teóricas, das questões metodológicas, muito mais do que os fatos. E, recentemente, andei lendo um texto dele sobre a conflação, né, do pentecostalismo, as leituras pentecostais dúbias que ocorreram em relação ao povo aimara. E hoje ele está conosco aqui para nos brindar com esse tema. O tema que será ministrado pelo professor Miguel Mancilla é o neopentecostalismo aimara, o caso da Igreja Poder de Deus do pastor apóstolo Luiz Guachala, em La Paz, na Bolívia. Ele é chileno, mas vai trazer uma especificidade do movimento neopentecostal na comunidade e nos povos aimara, lá da Bolívia. Também está conosco, e é uma alegria muito grande receber aqui, é o doutor Miquéias Pontes. O doutor Miquéias Pontes, ele vai fazer a reação à fala do doutor Miguel Mancilla. O doutor Miquéias Pontes, ele tem graduação em Teologia pela Faculdade Boas Novas de Manaus, e mestrado e doutorado na Este, em São Leopoldo. É um pesquisador de gênero. A sua tese de doutorado, que certamente nos brindará com a publicação, trata sobre a trajetória de vida da doutora Doris Lemos, né, e a sua contribuição para a educação teológica do Brasil. Nós estamos todos, doutor Miquéias, aguardando ansiosos pela publicação da sua obra, mas já pode disponibilizar no acervo da Relep o arquivo de sua tese. Né? Ele também trabalha com as questões da ética, da gestão, da teologia. Queremos, nesse momento, também agradecer a presença de todos vocês que têm nos acompanhado em todas essas lives. Muito obrigado. O grupo gestor da Relep Brasil, todo presente, professora Marina Corrêa, Gideon, Mischiati, Maxwell, sabe? Tanta gente boa, Maria José, é gente que constrói esse grupo.
E agora, nós queremos passar a palavra para o doutor Miguel Mancilla para a sua fala. Logo em seguida, teremos a reação do doutor Miquel Pontes e, em seguida, vamos facultar àqueles que nos ouvem questionar e fazer algumas considerações a respeito da fala. Doutor Miguel Mancilla, com o senhor. Fique muito à vontade. Ok, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de hoy para poder presentar mi ponencia sobre el neopentecostalismo en Aymara. Mi intención fundamental ha sido permanentemente en los últimos años mostrar o rebatir una ponencia o esta idea instalada en la academia antropológica de que el pentecostalismo generaba un etnocidio cultural. Sin embargo, las distintas investigaciones que hemos realizado nosotros los últimos tiempos muestran que en realidad, en una primera etapa, como toda religión que recién se está instalando, viene a producir esta intolerancia religiosa, pero posteriormente genera o comienza a generar ya un diálogo, sobre todo cuando los nativos, cuando las personas de la comunidad o del grupo étnico comienzan a hacerse cargo y a responsabilizarse de la comunidad religiosa, en este caso la comunidad neopentecostal, es donde se generan esos cambios. Y comienza este diálogo. Por lo tanto, hoy por hoy voy a hablarles de el neopentecostalismo aymara, para que se entienda, sobre todo en Brasil, los aymaras están distribuidos en 3 países o 4 países, fundamentalmente Bolivia, donde el 60% de la población boliviana es indígena, en menor medida Perú, y en un, digamos, proporcionalmente bastante bajo en Chile, y muy al último ya en Argentina. Sin embargo, también como es sabido, el pueblo boliviano es uno de los países de mayor movilidad y migración en el mundo. Inicialmente España, Italia, Francia, Estados Unidos, incluso Japón, pero ya en la crisis de los movimientos migratorios, posteriormente sería Brasil, Argentina y en última instancia Chile, donde los aymaras bolivianos comienzan a migrar. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos referencia sobre la comunidad aymara en Bolivia, nos referimos fundamentalmente a este grupo de pentecostales, pero en este caso neopentecostales, que migran desde Bolivia a Chile y a su vez regresan desde Chile a Bolivia. Uno de los temas más llamativos es lo que es el impacto que ha tenido el movimiento neopentecostal entre los indígenas. Eso es algo inaudito,
porque el movimiento neopentecostal es muy conocido obviamente en Brasil, sobre todo en Sao Paulo, Buenos Aires, Ciudad de México, no así tanto en Chile, pero en Bolivia, en una población altamente indígena, es muy llamativo que el neopentecostalismo se haya arraigado en el mundo indígena más que el propio pentecostalismo clásico. ¿Cómo llegó el neopentecostalismo en Bolivia? También tempranamente y llamativamente, quizás uno de los pocos países al cual recibió influencia fue un discípulo de Kathryn Kuhlman, que fue a estudiar medicina en Estados Unidos y producto de una enfermedad asistió a una reunión de Kathryn Kuhlman y allí se convierte y recibe la unción y regresa después a Bolivia y predica el evangelio neopentecostal, sobre todo de milagros, de señales, prodigios, sobre todo de sanidades en Bolivia. Y cabe destacar que en ese contexto, por ahí por el año 1971-72, América Latina, sobre todo los Andes y el Cono Sur, se caracterizaban por la dictadura militar. Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Bolivia. Y en ese entonces el presidente Hugo Banzer va a asistir a los cultos neopentecostales que comienzan a darse en este país. Y de allí, de este culto, de esta influencia neopentecostal, va a nacer la iglesia Eclesía, que todavía sigue en existencia, y de la iglesia Eclesía, por ahí por el año 1978, comienzo de los 80, nace la iglesia Poder de Dios, con el pastor también autoconocido como pastor, apóstol y también evangelista Luis Huachaya, y su esposa, la profetisa Magnelli Huachaya. En plena ciudad de La Paz, tiene un templo con dos iglesias al interior, templo mayor y templo menor, como generalmente se conoce en estos espacios. Es muy llamativo porque en casi todos los espacios aymara existe lo que se conoce el templo mayor y el templo menor. En los lugares fronterizos, el templo mayor es un templo generalmente de 1,500 personas, que es cuando hacen sus respectivas festividades, sobre todo en tiempo que coincide con celebraciones de los santos católicos o celebraciones católicas. O bien, en el caso de La Paz o de templos neopentecostales, en el mismo templo tienen 2 o 3 templos. El templo mayor de la Iglesia Poder de Dios tiene una capacidad alrededor de 15,000 personas y el templo menor como para 3,000 personas. Llama la atención para quienes conocen La Paz que sin ánimo de desprestigiar la bella ciudad de La Paz, que en un barrio tan clásico, tan tradicional, y con casas, habitaciones bastante empobrecidas, haya un templo de la magnitud del Poder de Dios que costó alrededor de más de 10 millones de dólares. Pero otra cosa que llama la atención es cuando la cantidad de cultos, ellos tienen alrededor de 4 o 5 cultos diarios, y uno de ellos comienza a las 6 de la mañana. No sé si en Sao Paulo haya, excepto los mismos cultos bolivianos, haya alguna iglesia que comience tan temprano el día domingo con una reunión o un culto tan temprano a las 6 de la mañana.
ese culto es fundamentalmente en aymara. Después hay otros cultos que comienzan a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana es donde comienza el culto propiamente tal neopentecostal. No obstante, como a las 3 de la tarde comienza un culto que es el que más me ha llamado la atención porque es un culto que es un encuentro entre la cultura católica, fundamentalmente la festividad, el carnaval, como es sabido en uno de los grandes carnavales, uno de los carnavales más importantes después de Río, ¿no? Uno de los carnavales más importantes de los Andes, es conocido el carnaval de Oruro, con una festividad fundamentalmente indígena y aymara, y ese carnaval, con esas características, con esa vestimenta, uno lo puede encontrar al interior de los cultos neopentecostales. Mujeres con indumentaria aymara, con sus bebés sobre sus espaldas, comienzan a danzar, a bailar al son de la música andina. Lo característico también del culto, que después viene en la tarde, a las 5 de la tarde y a las 7 de la tarde vienen los cultos primero de jóvenes y luego de adolescentes, que hay un encuentro a su vez de música neopentecostal, estilo Hillsong, de Australia, ¿no? También conocido en Sao Paulo, y en el último culto, que es un culto de adolescente, encontramos una música más al estilo sudcoreana, y donde más llama la atención porque se trata de jóvenes, de adolescentes de entre 10 a 13 años, que visten con peinados llamativos, coloridos, con vestimenta muy jovial, y que además danzan, bailan al son de la música surcoreana evangélica. Lo más llamativo es que este estilo de música es un estilo música disco, donde participan los adolescentes con distintos coloridos de luces y danzan. Entonces, en un mismo templo, en un mismo lugar, en esta iglesia llamada Poder de Dios, se da en la mañana, el domingo a la mañana, a las 6 de la mañana, cultos en aymara, fundamentalmente dirigidos a adultos mayores en aymaras. Oran en aymara, cantan en aymara, se predica en aymara. Después vienen los cultos propiamente tal neopentecostal. Después vienen cultos más bricolage, donde hay un encuentro entre la cultura católica, la religiosidad católica, la religiosidad andina, la religiosidad pentecostal. Hay un encuentro entre la cultura de la música de la globalización australiana, surcoreana. Es por eso que uno puede notar por qué es el neopentecostalismo lo que atrapa al mundo aymara y no tanto el pentecostalismo. Porque por un lado el neopentecostalismo permite la inserción de la cultura aymara al interior de los cultos, sin recriminar la ropa, sobre todo de las mujeres, las conocidas faldas o polleras de las mujeres aymaras, resaltando el idioma aymara, resaltando la cultura aymara, y por otro lado con un mensaje fuertemente vinculado a la llamada conocida teología de la prosperidad. Y eso mientras sucede al interior del culto. Al exterior del culto
en el mismo recinto de la iglesia, encontramos la comida, encontramos la festividad aymara, comida de todo tipo, alimento de todo tipo indígena. Por lo tanto, en este mismo día domingo, se encuentra la cultura aymara, tanto al interior del templo como al exterior del templo, en toda su magnitud. Entonces, las personas que asisten a los templos no asisten solamente con intereses, con motivaciones religiosas, sino también con motivaciones comunitarias, con esta necesidad, con este deseo de encontrar a lo aymara allí. Es por eso que suena tan relevante. Pero además, esta comunidad neopentecostal aymara se ha extendido fundamentalmente a dos ciudades, a Buenos Aires y a Sao Paulo. Es decir, van tras las comunidades aymaras bolivianas que están asentadas en estas ciudades. Por lo tanto, lo que uno puede ver que se transforman además en espacios también al interior de la misma Bolivia, se transforma en espacio para líderes aymara, especialmente para mujeres, porque como es sabido, en el pentecostalismo tradicional la mujer no alcanza el rasgo o la categoría del líder, solamente siempre detrás del púlpito, detrás de los hombres, pero en el espacio neopentecostal la mujer sí alcanza un liderazgo, porque el pastor Huachaya junto con su esposa tienen las mismas características de liderazgo, ellos predican de manera simultánea, y de igual modo las hijas, todos los hijos, los 5 hijos de ellos, tanto hijos como hijas, 2 hijos y 3 hijas también son pastores y son pastoras y tienen un fuerte liderazgo al interior del templo. Y para ir terminando, uno de los elementos más característicos del neopentecostalismo aymara es su carácter mesiánico. En la cultura andina, como ustedes saben, el Tihuatinsuyo significa los 4 centros del mundo. En la cultura indina, como otras grandes culturas, también estaba esta idea de que ellos eran el centro del mundo para distribuirse hacia el mundo. El neopentecostalismo aymara tiene esa misma característica. Ellos en sus cultos blanden distintas banderas de los países que reclaman. Ellos en los cultos dicen Bolivia, desde Bolivia para el mundo. Suena muy interesante además porque, como es sabido, también Bolivia es uno de los países más pobres de América Latina, pero al mismo tiempo es donde el pentecostalismo y el neopentecostalismo tiene esta característica global, de lo local a lo global y de lo global a lo local. Ellos atraen hacia el país, hacia la cultura, hacia lo local, la música neopentecostal australiana, surcoreana, pero al mismo tiempo quieren llevar al mundo, a todo el mundo, a través de las misiones, este mensaje de cultura andina, de cultura aymara, predicando a Jesús como sanador, como Jesús como salvador y también al Jesús del milagro. Desde ya, muchas gracias y lo demás lo dejo para las respectivas consultas. Gracias. Nós queremos agradecer ao Dr. Miguel Mancilla. Nós tivemos um pequeno problema na internet e o slide que ele estava fazendo a exposição, ele não carregava sempre, né? Por isso que a maior parte da exposição do professor Mancilla não trouxe o slide.
por isso pedimos desculpas. No entanto, nesse tempo de pandemia, nesse mesmo momento, há milhares e milhares de lives sendo executadas aqui no Brasil. Eu tive que me deslocar de um local para um outro, para tentar ver se melhorava a conexão, mas eu acredito que, sim. Eu fiquei muito instigado, professor Mancilla, da sua fala. Eu sei que quem vai fazer a reação é o doutor Miqueias Pontes. Ele vai falar agora, e em seguida eu trazer para o público a reação. Então, Miqueias, você tem de 10 a 15 minutos para fazer a sua reação, tá? A essa belíssima exposição de um dos aspectos do pentecostalismo no mundo. Ok. Em primeiro lugar, agradecer o convite do RELEP, agradecer ao Dr. Moab, aí, que está mediando e nos fez esse convite, a toda a equipe, em especial o professor e doutor Gideon Alencar, que é um companheiro nosso aí de longa jornada, e também agradecer a oportunidade de conhecer e dialogar junto aqui com o doutor Miguel Mancilla. Uma alegria muito grande, doutor, partilhar de suas impressões, de suas descobertas e pesquisa aí sobre o pentecostalismo de uma forma geral. Nesse caso, sobre o neopentecostalismo Aimara. E algo que é interessante, eu ouvindo a sua fala, até vou tentar falar um pouco mais devagar, para tentar ser mais perceptível a compreensão, e lendo alguns materiais seus, até aqui abro um parênteses fazendo um agradecimento pelas analogias e pelas comparações que clarearam nossas percepções nessa discussão. E eu trago alguns elementos que me chamaram a atenção nessa sua análise. Primeiro, sobre os elementos do neopentecostalismo aimara, a questão do êxtase, né, como o senhor bem mencionou, os cultos com longas horas de duração, e a questão do falar em línguas, a glossolalia, elementos primordiais aí, diríamos, do pentecostalismo clássico, né? Outra coisa que me chama a atenção, vou fazer primeiro uma análise geral, professor, e depois eu faço pergunta, aí do jeito que ficar melhor, uma a uma, ou de duas em duas, para a gente ir dialogando. Pode ser assim? Yes. Você faz a reação e depois a gente passa para ele. Perfeito, perfeito. Réplica, e feita a réplica, a gente coloca para o grande público. Perfeito. E outro elemento que me chama a atenção nessa análise do professor é a questão do pentecostalismo clássico, o neopentecostalismo brasileiro e o neopentecostalismo de Aimara, né? Um elemento que chama atenção nesses três momentos aí da história do pentecostalismo é principalmente a questão da valorização da subjetividade. Isso é bem enfático, tanto na fala do professor, quanto nas leituras e pesquisas que nós temos feito. Também chama atenção a questão das diferenças que existem entre o catolicismo e o neopentecostalismo em termos de cultura religiosa. Como bem mencionou o senhor, a questão da comida, né, que vai além da questão da comida, todos os pequenos produtos da Bíblia, e outras referências, como óleos, flores, perfumes, né, todos com nomes bíblicos e denominacionais. Isso é bem interessante. E a provocação que o senhor nos chama a atenção é qual a diferença que há, então, desses elementos do movimento neopentecostal aimara com os elementos do catolicismo, né? Dos crucifixos, das medalhas, das águas sagradas, e esses todos os elementos que fazem parte dessa cultura, tanto católica como da cultura neopentecostal. Então, bem interessante essa analogia. Outro ponto também que chama atenção, e eu queria destacar,
o aspecto da globalização neopentecostal aimara, né, que diante da realidade e de tendências que nós temos vivido, tendências provocadas, inclusive, pela própria globalização, e um outro elemento que poderia entrar nesse debate, nesse diálogo, a própria pandemia da Covid-19, e como que a globalização neopentecostal pode ter esses avanços ou retrocessos diante dessas novas exigências, que essa nova realidade diante dessa situação em que nós estamos vivendo, né? E um ponto que chama atenção na sua fala, a respeito da questão do elemento do neopentecostalismo aimara, que parte da cultura local para uma cultura global, e, ao mesmo tempo, essa inversão da cultura global para a cultura local, né? E ainda, por cima de tudo isso, uma ênfase no âmbito da cultura messiânica, como o senhor colocou muito bem. E uma questão que mais me chamou a atenção, e aí, puxando um pouco para a sardinha, eu acabei, como o professor Moab colocou, de concluir a minha pesquisa sobre a irmã Doris, mais conhecida como irmã Doris, pastora Ruth Doris Lemos, na participação das mulheres nas Assembleias de Deus no Brasil, e o senhor fala aí, conclui a fala exatamente citando a participação das mulheres no neopentecostalismo aimara, né, onde as mulheres são consagradas a pastoras nesse aspecto neopentecostal. Então, a primeira reação, professor, que eu queria fazer aqui nessa nossa análise, me chamar a atenção e lhe ouvir aí um pouco mais, é sobre esses elementos do neopentecostalismo aimara. Eu fiz primeiro uma apresentação geral, e aí agora a gente vai pontuando para ir ouvindo um pouco das suas impressões, que, como o senhor coloca muito bem, são os mesmos elementos do pentecostalismo clássico. Curso com horas de duração, o âmbito do êxtase, o falar em línguas, a questão da glossolalia. Então, diante desses elementos evidentes nos cultos neopentecostais, do modelo do neopentecostalismo aimara, seria essa proposta de pentecostalismo, de neopentecostalismo, uma volta da essência do pentecostalismo clássico como um resgate, ou uma espécie de resgate à essência pentecostal, ou uma espécie de fugir da essência do movimento pentecostal. E aí eu queria ouvir um pouco mais das suas impressões, de suas leituras e pesquisas. Essa seria a primeira provocação aí. ¿Debo responder? Sim, por favor. Ok, gracias. Creo yo que un elemento importante del neopentecostalismo es que no entra en una arremetida cultural, no entra en un choque cultural, entendiendo lo que un teólogo hablaba acerca de Cristo contra la cultura, Cristo en la cultura, y esos elementos. Creo que uno de los elementos más significativos del neopentecostalismo es que Cristo no es presentado como contracultural, sino que el neopentecostalismo arrasa o ha arrasado, porque creo que su gran crisis va a entrar justamente ahora con el COVID-19, porque cómo mantener esta gran estructura, ¿no? Estas millonarias estructuras sin la respectiva, sin los respectivos creyentes, sin los respectivos clientes. Es que todo lo que sea útil para el crecimiento, para el entendimiento del creyente, lo integra, ¿ya? Pero hay un elemento significativo, y eso me llama mucho la atención del neopentecostalismo. Yo creo que ahí está la gran diferencia entre el pentecostalismo y el neopentecostalismo. Por ello creo que el neopentecostalismo está más cerca del catolicismo, del neocatolicismo,
o del catolicismo tradicional que del pentecostalismo. Y su gran diferencia está fundamentalmente en el concepto de trabajo. Si hay grupos, digamos, característicos donde el trabajo fue fundamental en el pentecostalismo. Por ello que atrajo a la cultura indígena, atrajo a los campesinos, atrajo a los obreros. Por ello es que también en el pentecostalismo clásico el pastor fue presentado como obrero, ¿ya? O en el catolicismo popular Jesucristo como el obrero, como el carpintero, o el papá de Jesús como el José obrero. En el neopentecostalismo, justamente por ello llama la atención, porque el concepto de trabajo ya no es central, porque los mismos líderes destacan que no basta el trabajo para la movilidad social, porque las personas trabajan y trabajan. Sí, podríamos decir, si hay una persona que es trabajadora, ese es el indígena. Trabaja desde las 5 de la mañana, desde las 6 de la mañana, todo el día, y sin embargo podemos llegar a la conclusión de que sigue siendo pobre. Por lo tanto, los líderes neopentecostales le dicen, no es el trabajo lo que ayuda a salir la pobreza, sino que es la inversión espiritual. ¿Cómo se invierte? Se invierte en ofrenda, ya ni siquiera en diezmo, como dice el líder, el gran líder de la IURSS, ¿no? La ofrenda como la sangre de la iglesia. Si bien es cierto, en los otros neopentecostales, en el neopentecostalismo indígena, no es la ofrenda como dinero solamente, sino es la ofrenda de todo tipo, la ofrenda en comida, la ofrenda en alimentos, la ofrenda del trabajo, la ofrenda en el tiempo, la ofrenda en ayuno, porque una de las cosas que llama la atención en el neopentecostalismo boliviano, por ejemplo, es que ellos tienen ayuno durante todos los días, de lunes a sábado, y el día domingo se come en abundancia para celebrar la entrega de ayuno. No es que una persona ayune 6 días, sino hay cadenas de ayuno, como lo hay cadenas de oración. Por lo tanto, el elemento central en el caso del neopentecostalismo aymara, en primer lugar, es la inversión. El trabajo no es suficiente para la movilidad social. En segundo lugar, la característica es lo festivo. Y yo digo que esa es la gran debilidad del pentecostalismo. Por eso creo yo que el pentecostalismo va a ir entrando en crisis justamente porque deja de lado lo festivo. Lo festivo solamente es cúltico. En cambio, en el neopentecostalismo lo festivo no solamente es parte del culto, sino también parte de afuera. Las personas bailan, danzan, ¿me entiendes? Y incorporan la música local, incorporan los ritmos. Uno puede decir que lo hace con una finalidad política, instrumental, lo que sea, pero hay una incorporación. Y eso es lo que las personas nuevas cuando llegan se dan cuenta que llegar a un templo, a un culto neopentecostal, no es extraño al estar en un carnaval o el estar en una celebración de un santo patrón. Es similar. Por lo tanto, lo que hace el neopentecostalismo es la incorporación del catolicismo y la incorporación del neopentecostalismo y al mismo tiempo con la cultura, llamemos así, con la industria cultural de la globalización. Ok. Professor Obrigado. Miguel Mancilla, há muitas questões que foram elaboradas e eu quero colocar aqui a primeira, que é do professor Davi Mischiati. Ela está aí na tela. Sí. Dice, este pentecostalismo aymara es similar al pentecostalismo popular que ha estudiado Juan Jacob Tancara en el Alto. Es distinto. De hecho, podremos destacar, según lo observado, que podemos encontrar 3 tipos de pentecostalismo.
un pentecostalismo o neopentecostalismo de clase media, de sectores medios, como la eclesía, de donde se desprendió la iglesia Poder de Dios, donde van los profesionales, los abogados, los médicos, etc. Y donde el indígena deja de ser indígena, donde las mujeres se desprenden de sus vestimentas para vestirse, llamémosle así, civilizadamente. En el pentecostalismo clásico, del que destaca Juan Jacob Tancara, es similar al pentecostalismo que nosotros conocemos en América Latina, que es un pentecostalismo comunitario, que es el pentecostalismo de la glosolalía, que es el pentecostalismo del sacrificio, que es el pentecostalismo de esperar a Jesús, que ya viene, ¿no? Un pentecostalismo un tanto desmaterializado. No necesitamos comprar casa, no necesitamos estudiar, no necesitamos mayormente comprar propiedades porque Cristo viene. En cambio, el neopentecostalismo aymara es todo lo contrario, es decir, los milagros que uno escucha allí justamente es que la gente ora por tener una propiedad, ora por tener una empresa, ora por tener no solamente un trabajo, sino su propia empresa. ¿Me entiendes? Es decir, por ello es que, y no es distinto a la teología de la prosperidad, porque uno de los elementos que uno tiene que tener cuidado es reducir el neopentecostalismo a la teología de la prosperidad. ¿Entiendes? Obviamente hay no sé si llamarle, yo no le llamaría enriquecimiento, hay una movilidad social mayor del pastor, del líder, por sobre los otros creyentes, ¿no? Sí los hay, pero es porque justamente las mismas personas quieren que su líder vista mejor, viaje más o tenga un lugar más lindo donde vivir. Eso es uno. Pero otro elemento característico del neopentecostalismo es, y ahí se parece un poco también al catolicismo, a diferencia del pentecostalismo clásico. El líder neopentecostal es admirado, la gente quiere tocar al pastor Huachaya, es como me hace recuerdo un poco al Papa, quiere tocarle su anillo, quiere besarle la mano, quiere que el pastor toque su cabeza, su cuerpo, ¿no? Entonces, y además se viste de blanco, por lo tanto tiene estas connotaciones mesiánicas, pero eso no es solamente... Esta característica mesiánica no es solamente de un pastor, ¿no? Porque cuando uno ve, por ejemplo, no sé, en los cantantes, artistas profanos, mundanos, por llamarles así, encontramos que también se visten de blanco y también, por ejemplo, hay un cantante, no me acuerdo de qué país, parece que es mexicano, que se llama Marco Antonio Solís. Él cuando va a los escenarios se viste de blanco y usa una cruz, y por lo tanto tiene estas connotaciones mesiánicas. Yo creo que en América Latina lo mesiánico está en los grandes líderes, ¿no? En los líderes que atraen pueblo. Por lo tanto, este neopentecostalismo sí es diferente del pentecostalismo clásico. Isso. Obrigado, professor. Eu vou fazer uma pergunta com base na sua fala e um texto que o senhor desenvolve quando o senhor faz um questionamento a autores clássicos, como o Gonzales, o Guerreiro, o Van Kels, que fizeram uma construção do pentecostalismo, do neopentecostalismo. E o senhor disse que há muitas sobreposições de ideias e teorias, o senhor chama de conflação descendente, conflacionismo descendente e ascendente. Então, o senhor coloca o seguinte, que o neopentecostalismo ele encontrou muito mais eco nessa comunidade étnica do que o próprio pentecostalismo. E o senhor fala de uma questão de uma assimilação muito maior dos ritos e das crenças neopentecostais do que as pentecostais.
que, de certa forma, essa é uma importação que, quando ele chega, cria uma bricolagem, que o senhor colocou muito bem, um bricolé. Não é um sincretismo. O sincretismo, ela não é uma ação democrática da religião dominadora, é uma imposição, né? Não é um hibridismo, porque o hibridismo você coloca as duas coisas no mesmo pé de igualdade, e nunca é. O cristianismo sempre é colonizador, ele sempre se impõe nos processos, mas é uma bricolagem, né? É uma ressignificação de elementos nesse processo. E eu lembrei que no Brasil, o neopentecostalismo, ele encontrou bastante eco, porque ele faz uma mistura do caldo simbólico da matriz religiosa brasileira. Vamos pensar no Edir Macedo, o que ele faz? Ele pega a visão de mundo do catolicismo popular brasileiro, pega a visão de mundo dos africanos que para cá vieram e foram escravizados, não é? E através de suas estratégias e táticas, eles impõem a sua força religiosa no conjunto da sociedade, no elemento estrutural da sociedade. E também o misticismo caboclo, a religião também dos povos originários. Nesse sentido, quando ele faz essa mescla de todos esses elementos, qualquer pessoa no Brasil que entra numa igreja, por exemplo, universal, ele não tem nenhuma dificuldade de se sentir ali contemplado. Por quê? O seu texto, quando trata da conversão religiosa, o senhor fala e corrobora com outros autores, com o Guerreiro, por exemplo, quando diz que a conversão religiosa só é possível na medida em que o futuro convertido vê na nova religião a oferta de um mundo relativamente coerente e conhecido. Se o mundo não é coerente nem é conhecido, há uma dificuldade muito grande de uma assimilação cultural, que é o processo que se dá nessa relação de conversão. O pentecostalismo clássico, ele é muito duro nesse sentido. Ele faz o papel do colonizador e impõe toda a sua cultura e demoniza toda a outra cultura. Nesse caso aí, o pentecostalismo, o neopentecostalismo, ele vai aproveitar dos elementos da cosmovisão aimara para poder fazer valer os seus discursos religiosos? Essa é a pergunta. Por que eu digo isso? E até que ponto há, de fato, uma conversão religiosa? Há anos atrás, nós recebemos aqui na Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão, a UEMA-Sul, aqui no norte do Brasil, no estado do Maranhão, um pesquisador lá de Senegal, um senegalês, que era doutor em Jorge Amado, um sujeito lá da África, que pesquisava Jorge Amado e conhece Jorge Amado mais do que a maioria absoluta dos brasileiros, até mesmo os da academia. E eu lá, muito curioso, disse para ele, vamos deixar um pouquinho o Jorge Amado aqui e me fala uma coisa. Como é que é o pentecostalismo lá, o cristianismo lá no Senegal? Ele me respondeu de forma sintética e eu achei brilhante. Ele disse assim, ora, quando o problema é pequeno, quem é do cristianismo ora para Jesus. Quando o problema é pequeno, quem é do islamismo, porque o islamismo é muito mais forte do que o cristianismo lá, faz as suas orações para lá. Mas lá também tem um segmento judaico. E quando o problema é pequeno, ele ora para Javé. Agora, quando o problema é muito sério, neguinho pega um galinho e vai para a encruzilhada fazer ali o seu despacho, fazer o seu trabalho. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte, nesse processo, mesmo os sujeitos que se identificam, os sujeitos aimara, que se identificam como pentecostais, neopentecostais, cristianizados, eles também utilizam o recurso da religião ancestral quando a dificuldade é muito maior do que a própria proposta de solução que a religião cristã ali faz? Sí, eu
falei con un pastor, iglesia cuadrangular, que él estuvo doente y oraba a Jesús y no recuperó, no se recuperó. Y él acudió a Iglesia Poder de Deus. Él tampoco sanó, pero él falou que le llamó la atención en que había por lo menos unas 100 personas orando para él. En cambio, en su iglesia, nadie o decía, sí, vamos a orar por usted, vamos a orar por usted. Pero cuando él acudió a Iglesia Poder de Dios, 100 personas por lo menos estaban orando por él. Por lo tanto, uno puede pensar en lo que decía Levi-Strauss, ¿no? Las personas son sanadas porque creen o creen porque son sanadas. Okay. ¿Entienden? Entonces, claro, entonces, en el caso del neopentecostalismo, que cree fundamentalmente en el milagro, y creo yo firmemente, más como sociólogo que como antropólogo, que la pospandemia va a haber mucha necesidad de religión, de lo sagrado, de la espiritualidad, y lo más cerca, lo más propenso, lo más flexible va a ser el neopentecostalismo, más que el pentecostalismo. ¿Por qué motivo? Porque el pentecostalismo atribula, presiona demasiado al creyente de que tiene que congregarse, de que tiene que asistir, de que tiene que ir a la iglesia, tiene que dar esto otro, y además muy vigilante, observar su conducta como creyente. Sin embargo, el neopentecostalismo le da libertades a su creyente, pero al mismo tiempo le da la posibilidad de que otras personas velen por su bienestar, que oren, que intercedan. Pero además, al igual que el nacimiento del pentecostalismo, se sigue creyendo en el poder del milagro, no solamente en el poder de la sanidad, sino en el poder del milagro. Por lo tanto, tal como decía la teología clásica, ¿no? Hay un elemento central que tiene el neopentecostalismo que tiene que ver con el encuentro de lo mágico. Y eso se encuentra justamente en la catarsis, porque cuando uno asiste, es decir, uno queda impresionado cuando uno asiste a estas iglesias neopentecostales de mujeres que danzan y, ¿cómo llamarle? Con esta chaqueta, transpirando por acá, exudan, ¿no? Mojadas, quedan muy mojadas, danzando y danzando y danzando. En el concepto en la teología, en el feminismo, existe el concepto de sororidad, no sé si me entiende. Sororidad. Sororidad, ok. ¿Ya? Sororidad. Lo que uno encuentra en el neopentecostalismo, y también en el pentecostalismo, pero fundamentalmente en el neopentecostalismo, esta idea de la sororidad catártica, que alguien toma a otra mujer y la lleva adelante en medio del culto, porque en el caso del culto pentecostal hay como procesos ordenados. Primero la alabanza, primero la oración, primero la alabanza, después viene la prédica y después viene el tiempo de ministración, de oración, etc. En cambio, en el neopentecostalismo, si una persona siente, puede pasar adelante del púlpito y puede arrodillarse allí y decir, los tiempos individuales y los tiempos comunitarios son distintos. Por lo tanto, si alguien de la congregación siente,
que tiene que pasar a buscar una hermana y ora por ella y entra esta sororidad catártica. Y las dos empiezan a abrazarse, a llorar y saltar y a danzar. ¿Me entiende? Entonces, uno encuentra allí a Durkheim, ¿no? Esta idea de la catarsis, de la liberación. Por lo tanto, eso más que sagrado es catártico, se puede dar en cualquier lado, pero la diferencia es que el espacio neopentecostal lo permite. ¿Me entiende? Y además, me gustó pensar en el concepto de sororidad porque hay una idea de que se tratan de una mujer que tiene, no sé, 5 hijos, saca a otra mujer y la abraza y es como te comprendo, te entiendo, tú, somos indígenas, somos discriminadas, somos estigmatizadas, somos empobrecidos, pero acá liberémonos de toda esta carga cultural y psicosocial y después salimos libres. ¿Me entiende? Entonces, eso lo hace el neopentecostalismo. En cambio, el pentecostalismo es más aymara. Y después, y ahí está la diferencia con el pentecostalismo, no sé, los otros días, otras ferias, ¿no? Más individual. Y el creyente está ligado por la radio, por la televisión o por internet. Por eso que uno ve cuando camina por las ciudades de La Paz, una persona vendiendo artículos en la calle y escuchando la radio de su iglesia. Es decir, esta comunidad se hace presente a través de esta virtualidad radial y a lo mejor los jóvenes a través de su celular, etc. ¿Entiende? Entonces, eso es la gran diferencia entre el neopentecostalismo y el pentecostalismo. Professor Mancilha, professor Vitor Breno, que é dos membros ilustres da RELEP Brasil, faz a seguinte pergunta para o senhor. Ok. En tu percepción, este neopentecostalismo aymara representa una recomposición de cierta modernidad religiosa latinoamericana. Ok. Eu acho que el neopentecostalismo aymara, una vez más, está fuera de la modernidad, pero dentro de la globalización. Va a tomar elementos culturales precolombinos, pre-España, pre-Portugal, y los reactiva. Por lo tanto, en el caso y ahí hay una similitud también con el caso del pentecostalismo. Acá lo que se resalta no es el pensar, no es la razón, sino más bien la fuerza de la emoción. Y por ello es que muchos de estos pastores, de estos líderes, en realidad, si uno le dijera, ¿qué son? Por ejemplo, alguien dice, el pastor protestante se parece a un académico universitario, lo mismo que un sacerdote. ¿Ya? Un pastor pentecostal se parece, la Liv de Piné decía, se parece a un zapatero, se parece a un obrero, se parece a un pescador, etc. Un predicador neopentecostal en realidad es un coach. ¿Entiendes? Alguien que te anima, alguien que te motiva, que escuche, que prácticamente la Biblia, al igual que el pentecostalismo, la Biblia se transforma en un pretexto, se toma un texto, se transforma en un pretexto para motivar al creyente. ¿Entiendes? Entonces, las veces que he estado allí es, incluso la música, lamentablemente, no se puede poner por este lado, pero la música es casi como consigna. ¿Me entiende? Es decir, se transforma casi en consignas políticas, así, Cristo vive, Cristo sana, Cristo bendice. ¿Entiende? Entonces se transforma en consignas, se transforma en estímulos.
Y lo que yo decía al inicio, justamente cada uno de estos textos es que Jesús te bendice. Entonces, en un contexto de pobreza, en un contexto de crisis del Estado, en un contexto donde hay crisis de salud pública, en un contexto donde hay crisis empresarial, este imaginario cristiano, creyente, va a ser mucho más atractivo y mucho más eficiente y efectivo que el mismo catolicismo, o que el mismo protestantismo, o que el mismo catolicismo. Porque acá no tiene que ver con la discusión lo moderno o lo tradicional, tiene que ver más bien con las mismas características de la globalización. Porque piensen ustedes que la globalización toma lo tradicional, toma lo moderno, toma lo antimoderno y lo hace presente, lo hace visible. Muito bem. Doutor Mancilha, há muitas similitudes hoje entre o pastor neopentecostal Aymara com os pastores pentecostais brasileiros. Porque nós estamos nos transformando em coach. No Brasil, o púlpito virou um divã de uma psicologia coach que estimula a vitória, a vitória, a vitória. Aquela pedagogia do sofrimento, como elemento heurístico de aproximação do sagrado, ela vai ser substituída por um sentimento de beligerância e de conquista do mundo muito forte. Então, é preciso essa história comparada dos pentecostalismos latino-americanos, elas precisam de um painel sobre esses pentecostalismos, tanto o neo quanto o pentecostalismo clássico, porque na construção desse painel a gente vai perceber que vai havendo assim aproximações muito grandes, porque há uma necessidade de se fazer uma recomposição no campo religioso, há uma necessidade de se avançar, de se conquistar. Então a gente fica muito feliz quando houve, né, exposições dessa natureza. E olha, por mais que a gente queira ficar muito tempo, o tempo não para, como diz o poeta Cazuza. Mas nós vamos ainda passar uma última questão, que eu acredito que já tenha sido em parte respondida, que é do Samuel Valério, um dos membros fundadores do Núcleo Brasil aqui, que faz uma pergunta sobre a questão do sincretismo. Está aí a pergunta. Ok. Sí, existe un sincretismo, pero al mismo tiempo también una recomposición, porque los jóvenes neopentecostales, una vez que asumen ser sectores medios, ser profesionales, comienzan a estilizar, no sé si se entiende la pregunta, estilizar, es decir, la ropa indígena, la comida indígena es resignificada, ¿me entiende? La comida que, por ejemplo, en la cultura andina urbana pobre, se come mucho porco, ¿no? El porco, el cerdo. Para la gente joven, eso es poco alimenticio, poco saludable. Por lo tanto, ellos prefieren prefieren más la verdura. Por ello, a veces también los neopentecostales o los pentecostales clásicos terminan migrando a las iglesias o iglesias adventistas o del séptimo día. Y no como en las iglesias adventistas están ganando espacio en la cultura aymara por la importancia que le asignan la naturaleza, la tierra, la alimentación agroalimenticia.
Por lo tanto, en ese sentido, el neopentecostalismo produce un sincretismo por un lado, pero también un bricolage, es decir, bricolage en términos de usar recursos religiosos en tanto sea útil, en tanto atraiga gente. Pero sincretismo en tanto, por ejemplo, la importancia que tiene la lengua aymara para la cultura, para el culto, porque el pastor predica en español, pero al mismo tiempo está traduciendo en aymara. Y los signos, los símbolos son aymara, la ropa, la indumentaria es aymara, se usa música aymara. Por lo tanto, se da un sincretismo, pero también se da un bricolage. ¿Qué es lo que va a quedar en el futuro? No lo sabemos, pero por lo menos con el expresidente Evo Morales, lo aymara tuvo un gran importancia, porque el presidente Evo Morales le asignó mucha importancia a la cultura aymara sobre todo. Y incluso hermanos pentecostales, y es un elemento importante también, que yo creo que eso también puede ser coincidente con Brasil, a diferencia de Chile. Para la cultura aymara, lo político no es algo profano, no es algo ajeno. Yo entrevisté a un pastor de la Asamblea de Dios, aymara, y él me dijo, para mí la política es una responsabilidad ética de todo ministro de Dios frente al país en la cual Dios me permitió nacer. Yo no puedo decir que la política es del diablo, decía este pastor. No puedo decir eso, porque me estoy tornando irresponsable. Y eso es característico de la cultura aymara. ¿Me entiendes? Por lo tanto, lo que sí, uno de los peligros que corre, que sí uno pudimos observar, es cómo en los espacios neopentecostales al líder, el tener tanto poder, tanta visibilidad, lo que él dice llama mucho la atención entre las personas. Por ejemplo, con la crítica a la ideología de género, con mis hijos no te metas y todos estos movimientos, ahí se torna un poco peligroso porque terminan siendo discursos religiosos muy cercanos a la derecha. Pero, concluyo, se da por un lado un bricolage y por otro lado se da una incorporación de lo étnico a lo religioso. Por lo tanto, puedo decir que lo aymara aymariza o indigeniza al pentecostalismo y al neopentecostalismo. Es decir, no es que el pentecostalismo influya en el mundo aymara, no es que el neopentecostalismo influya en el mundo indígena, sino que el mundo indígena es el que influye en el mundo pentecostal, pero sobre todo en el neopentecostal. Isso. Vamos agora, já encerrando e agradecendo a participação de todos, vamos ouvir agora as considerações finais, né, do Dr. Miqueias Pontes. A fala é sua, professor, para fazer suas considerações finais e já se despedindo do público que nos assiste. Agradecer pelo convite do RELEP, agradecer também à Faculdade Boas Novas, agradecer a oportunidade de conhecer o nosso professor. E uma coisa que é importante que eu queria enfatizar aqui nesse final do nosso diálogo, que eu não poderia deixar, eu também sou pastor, além de pesquisador, também pastorei uma igreja aqui em Manaus, e uma das coisas que eu tenho visto, e na fala do professor, eu estava me imaginando nesse contexto, da contribuição também do pentecostalismo aqui na nossa região, onde pessoas marginalizadas, excluídas, pessoas socialmente deixadas de lado pelo Estado, pela própria família, e o único lugar onde elas acham um amparo, onde elas têm um suporte ou uma certa nova chance de vida,
são exatamente nas igrejas, né? Então, ainda que como ópio do povo, mas também deixando o legado do Cristo de atender os órfãos, as viúvas, os necessitados e a proclamar o evangelho das boas novas e denunciar pecado, né? Então a gente vê isso não só aqui no nosso contexto, e eu acho que isso que é a grande motivação que nos traz esse renovo de continuar essa caminhada, de ver o quanto que as igrejas pentecostais têm contribuído nessa regeneração social, política e religiosa das pessoas marginalizadas. Então, foi um prazer muito grande. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite do RELEP. E sempre que possível, a gente está aqui para compartilhar nossas impressões e nossas percepções. Então, agradecer o RELEP, a Faculdade Boas Novas e a IEADAN, a nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Obrigado. Vamos ouvir agora as considerações finais do Dr. Miguel Mancilla. Sí, antes, muito obrigado por você, por convite. Creo que esta pandemia nos ayudó mucho a estar juntos de una manera virtual. Cuando uno es joven, gusta mucho de viajar, ¿no? Gusta de viajar, etc. Pero cuando es más ya adulto, gusta más estar en su casa. Y para mí es muy cómodo estar en mi casa y compartiendo con você en distintas ciudades. Eu estoy perto a frontera Bolivia con Perú, 2.000 kilómetros de distancia de Santiago, y estamos juntos en esta red, así que muito obrigado y espero que en un futuro sigamos compartiendo en esta modalidad que después eu convite a vocês, ok? Obrigado, doutor Mancilla. Eu lembrei dos seus artigos sobre a pós-pentecostalidade, né? Pós-pentecostalidade. Pós-pentecostalidade. Foi uma temática muito interessante. Sim. Nós queremos agradecer a sua presença, ter dedicado esse tempo físico para vir trazer aqui um pouco da sua experiência e dos estudos sobre o neopentecostalismo lá na Bolívia, principalmente entre os aimaras, e de que maneira, e mostrar para todos nós como é diverso o campo religioso. Isso é muito importante. Queremos agradecer ao doutor Miquel Pontes, né, que fez uma belíssima reação, e dizer que nós saímos enriquecidos. Muito obrigado por ter aceito o convite, e eu quero agora aproveitar para convidar você para estar conosco na próxima sexta-feira, na última transmissão desse ciclo, quando nós teremos o doutor Gustavo, lá da Universidade da Calábria, na Itália, e o doutor Gideon Alencar, e nós estaremos encerrando esse ciclo referente ao mês de julho. Mas temos uma boa notícia, a RELEP vai continuar até dezembro, a RELEP, em parceria com outros núcleos de pesquisa, como o Observare, o NEI, outras universidades, vão estar proporcionando momentos como esse. Então, o convite está feito, e você que não conhece a RELEP, nós pedimos que você entre aqui no site da RELEP e conheça o trabalho, as produções, os pesquisadores e a proposta que a RELEP tem. Muito obrigado a todos
e até a próxima sexta-feira. Um forte abraço, doutor Mancilla, um forte abraço, Miqueias, e um forte abraço a todos aqueles que estiveram conosco. Tchau.